muy honrados hoy de dar nuestro segundo paso en la construcción de la CIPA latinoamericana. El primer vivo lo tuvimos con Gols, presidente de la CIPA Internacional, y hoy estamos con Marie-Christine Lasnik, que es miembro de la CIPA Internacional, pero una gran impulsora de nuestra CIPA latinoamericana. Marie-Christine Lasnik, ustedes ya lo saben, pero vamos a presentarla un poquito. Es psicoanalista, es miembro de la Asociación Lacaniana Internacional, es doctora en psicología, es autora de muchísimos artículos y libros. En español tenemos Hacia el habla, 3 niños autistas en psicoanálisis, tenemos el de la menopausia, el deseo inconcebible, que es de la editorial Nueva Visión, es investigadora, es la autora de los signos que lo llamamos de PREO, prevención autismo, de riesgo de autismo, a los 4 y a los 9 meses. Bueno, y es una gran amiga, una gran maestra, trabajé con ella muchos años, tuve el honor. Así que bueno, estamos muy contentos, Marie-Christine, podemos comenzar esta charla. Muito bem, a Nora fez uma apresentação muito gentil dos textos meus que existem em espanhol. Eu espero que as pessoas estão conseguindo entrar nessa live. Eu gostaria de que o Luiz, se ele está ligado, ele mande um recadinho dizendo que está funcionando ou não, né? Que eu não sei se a live está funcionando. Você tem respostas como que está funcionando, gente? Sim. Pronto. Então, eu queria primeiro dizer que eu estou muito feliz da gente poder ter essa segunda conversa, foi isso que a Nora disse em espanhol, esse segundo encontro depois do primeiro, que foi com o nosso presidente. Tá bem? O Luiz está me dizendo que está tudo funcionando. Muito obrigada, Luiz. Então, a coordenação internacional dos psicoterapeutas, psicanalistas e membros associados que cuidam de pessoas autistas indica, pelo seu próprio nome, que o centro da sua preocupação é a transdisciplinaridade entre nós psicanalistas e os nossos outros colegas que se ocupam de autistas. Nora. Bueno, yo me voy a ocupar de traducir en español, así que lo que nos está diciendo Marie-Christine es que la Coordinación Internacional de Psicoterapeutas, Psicoanalistas y miembros asociados que se ocupan de personas autistas indica ya en su mismo nombre que está en el centro de lo que está en el centro de su preocupación y que tiene que ver con la transdisciplinaridad entre nosotros psicoanalistas y otros colegas que se ocupan de autistas. Então, para dar o prosseguimento à conferência do nosso presidente, o professor Bernard Gols, eu insistiria não somente sobre essa transdisciplinaridade, mas também sobre um ponto que ele apontou, que é a multifatorialidade nas causas do autismo, como sendo muito importante para a CIPA, e para fazer isso eu vou partir de um caso clínico. Entonces, para continuar con la conferencia que dio nuestro presidente, el profesor Bernard Gols, que insistió no solamente sobre esta transdisciplinaridad, pero también sobre una visión multifactorial de las causas del autismo, voy a partir de un caso clínico que ilustra muy bien lo que estamos queriendo decir. Henrico é um magnífico caso, um magnífico exemplo de multifatorialidade que pode levar ao autismo, ou não, se estivermos aqui precocemente para intervir. Entonces, Enrico es un magnífico ejemplo de la multifactorialidad que puede llevar a un autismo o no, si estamos ahí nosotros muy precozmente para intervenir. Henrico é o irmãozinho de uma criança que eu encontrei com o Dr. Touati no Centro Alfred Binet, em Paris, há 10 anos atrás. Esse irmão mais velho tinha então 18 meses e apresentava de maneira caricatural e precoce todos os sinais de autismo.
nós o mandamos em psicanálise com a doutora Claire Favreau, pedopsiquiatra e psicanalista e membro da CIPA, que o atendeu a 3 sessões por semana. Mesmo se a sua evolução foi excelente, o que criou uma transferência positiva imensa dos pais conosco, nós trabalharíamos de maneira um pouco diferente hoje, mais em transdisciplinaridade, como fizemos para o irmãozinho Enrico. Enrico es el pequeño hermano de un niño que conocí con el doctor Toati en el Centro Alfred Binet 10 años antes. El hermano mayor tenía entonces 18 meses y presentaba de manera caricatural y muy precoz todos los signos de autismo. Empezó un psicoanálisis con el doctor Favreau, Claire Favreau, que es psiquiatra infantil, psicoanalista y miembro de la CIPA, y que empezó un tratamiento de 3 sesiones por semana. Incluso si su evolución fue excelente, lo que llevó a una inmensa transferencia positiva de los padres con nosotros trabajamos un poco diferente hoy, mucho más en transdisciplinaridad, como lo hicimos para el bebê, el hermanito Enrico. Então, o Enrico é um irmão de autista e os pais sabiam que ele tinha 25% de chances de desenvolver um autismo, e isso por razões de predisposição genética. Nós vamos ver um pouco mais longe como ela pode se expressar. Entonces, Enrico es el hermano de un chico autista y los padres sabían bien que hay un 25% de posibilidad de desarrollo de un autismo en un hermanito, y esto por razones de predisposición genética. Nosotros veremos más adelante cómo puede expresarse. Enrico tem atualmente 3 anos e meio, é um garoto inteligente e sociável, mas ele tinha tudo para se tornar autista se os pais não o tivessem, desde a concepção, sabido que nós cuidaríamos dele se por acaso ele apresentasse um risco de desenvolvimento. Eu creio que no caso dele podemos dizer que ele estava em risco de autismo. Isto não é um diagnóstico, já que no caso dele podemos dizer que esse risco de autismo, ele não se tornou autista, não é? E isso nós podemos vê-lo através, inclusive, do teste da ADOS-Toddler, que mostrou que ele não tinha absolutamente a ver com o espectro. E o teste é muito preciso. Entonces, Enrico tiene actualmente 3 años y medio y es un varoncito inteligente y sociable, pero que tenía todo para devenir autista si sus padres no lo hubieran pensado desde la concepción, sabiendo que nosotros estábamos allí para tomarlo, para cuidarlos y para tomarlo en tratamiento si presentaba un riesgo en el desarrollo. Creo que en este caso podemos decir que tenía todo el riesgo de devenir autista, y esto no estamos diciendo que es un diagnóstico, porque de hecho este chiquito no es autista hoy, y a los 3 años se le hizo el test de la DOS, que es un test muy específico del autismo y que mostró que no estaba para nada en el espectro. Aproveito, já que estamos falando disso, para dizer que a CIPA não só não é contra as avaliações, mas pensa que elas permitem valorizar o trabalho que o psicanalista realiza em transdisciplinaridade com seus colegas e também reassegurar os pais. Isso eu acrescento, Nora. Aprovecho para decir que la CIPA no solamente no está en contra de las evaluaciones, sino piensa que permiten poner en valor el trabajo que el psicoanalista realiza en transdisciplinaridad con sus colegas. Hasta ahí llegamos. Pronto. Enrico começou a ser cuidado desde os 13 dias de vida pela nossa colega e amiga Annick Beaulieu,
osteopata há mais de 20 anos, fisioterapeuta, doutora em psicologia e jovem psicanalista e membro da CIPA. Era urgente, porque o bebê perdia peso. Eu dizia que o Henrico começou a ser atendido com 13 dias de vida, pela nossa colega e amiga Nick Beaulieu, osteopata há mais de 20 anos, fisioterapeuta, doutora em psicologia e jovem analista, membro da CIPA. Era urgente porque o bebê perdia peso, malgrado uma frenectomia, tinham tirado o freio aqui, daqui embaixo da língua, sem anestesia, num centro parisiense muito importante, reputado. Entonces, Enrico empezó su tratamiento a los 13 días de vida con nuestra colega y amiga Annick Beaulieu, osteópata de más de 20 años, kinesiterapeuta, doctora en psicología, joven psicoanalista y miembro de la CIPA. Era urgente porque el bebé estaba perdiendo mucho peso, a pesar de que le habían hecho el corte no me acuerdo cómo se dice, frenectomia em espanhol também, porque vem del grego. Claro, practicada sin anestesia en un centro muy reputado de París. A Nick já era conhecida pela mãe porque ela tinha recebido a mãe durante a gravidez que se passou muito mal. A mãe ressentia dores cada vez que havia contrações. É a osteopata que, examinando a mãe, entendeu a causa e eis o que ela nos diz. Entonces, Annick, que ya la mamá conocía, porque la había visto durante el embarazo, que no estaba ocurriendo bien, tenía dolores muy intensos en cada contracción, y es la osteópata que cuando la examinó va a entender cuál es el problema, y aquí lo que nos dijo Annick. Então, eu estou citando a Nick. Antes de ficar grávida do irmão mais velho do Henrico, a mãe tinha caído, e foi uma queda de avião, hein? Não é qualquer coisa, não. E se fraturou o cóccix. A dor era tal que ela precisou usar uma boia para sentar durante 3 anos. As 2 gravidezes que seguiram esta queda foram muito dolorosas. Uma bacia dolorosa, hipertônica e pouco capaz de se sintonizar no diálogo tissular com o feto, o que não deixa de impactar as formações das vias sensório-motoras do feto. Entonces, lo que dice Annick Beaulieu, cuando la ve, dice, antes de estar embarazada del hermano mayor de Enrico, la mamá se cae y se fractura el coxis. El dolor es tal que debe utilizar para sentarse durante 3 años como un salvavidas. Los 2 embarazos que siguen esta caída fueron muy dolorosos. Toda la cadera y el vientre doloroso, hipertónico y poco diálogo tisular con el feto, lo cual impacta la formación de las vías sensoriomotoras del feto. O nascimento do Henrico durou muito tempo e foi complicado, durou 4 dias. Um feto cujos movimentos gerais, isso é um conceito do Prestel, vem da neurologia, os movimentos gerais são pobres, de qualidade desde o intrauterino. Nesse caso, ele participa com mais dificuldades do parto. Entonces, el nacimiento de Enrico fue muy largo y complicado y duró 4 días. El feto, cuyos movimientos generales, que es un concepto nuevo que viene de la neurología de Prestel, son pobres en calidad y ya desde de la vida intrauterina. Y entonces participó con mucha más dificultad en el momento del parto. Eu me pergunto, será que essa hipertonia e a dificuldade de afinar com o feto
elas é que levaram a uma pobreza dos movimentos gerais nesse feto? Ou será que essa pobreza, que depois dele ter nascido aos 4 meses, foi observada pela sensório-motricista, que a nosso pedido vai também cuidar dele, será que isso estava ligado a uma fragilidade genética? Não sei. Entonces, María Cristina Nick se pregunta si esa hipertonía y esa dificultad en el acordaje, en el entonamiento con el feto, es lo que llevó a una pobreza de los movimientos generales en ese feto, o si esta pobreza, si esta dificultad en los movimientos generales que se observa desde los 4 meses por la sensoriomotricista que lo tomará a cargo, estaba ligado a una fragilidad genética, y la respuesta es no sabemos. Aos 4 meses, os movimentos Fidget são os que vão justo depois dos movimentos gerais. Os movimentos Fidget são pobres. E nós sabemos hoje quanto isso pode desorganizar o ritmo da interação mãe-bebê. É estudo para nós vermos as cascadas de problemas que vão vir se intricar. Entonces, a los 4 meses, sus movimientos Fidgety, que así se llaman los movimientos que vienen después de los movimientos generales, que son movimientos así como muy finos en los dedos, en las manos, en los pies, son pobres, y nosotros sabemos hoy cuánto esto puede desorganizar el ritmo de las interacciones mamá-bebé. Entonces vemos ahí como una cascada de problemas que vienen a intricarse, ¿no? a mezclarse. A Nick Beaulieu continua, eu a cito. Na foto do Henrico, tomada pelos pais no dia do nascimento, pode-se constatar uma assimetria do rosto. Ele tinha mandíbula fora do lugar. E talvez por conta do fato que ele ficou engajado muito precocemente na bacia da mãe, ou por causa dos 4 dias de contração do parto. Entonces, Annick Beaulieu continúa en lo que la estamos citando y dice, en la foto de Enrico tomada por los padres en el momento del nacimiento, constatamos una simetría en su rostro, ¿no? Y tenía como la mandíbula no ubicada en su lugar, desubicada, cuya causa podría haber sido o el posicionamiento muy temprano en posición para el parto, o por los 4 días de contracciones que duró el nacimiento, el parto. Por isso, a operação do freio da língua, malgrado isso, ele não conseguia mamar. Foi o trabalho repetido da osteopata que permitiu a ele de mamar depois de repor a boca dele no lugar certo, né? Entonces, por esto, a pesar de la operación que le habían hecho en la lengua, no podía succionar. Y es el trabajo repetido del osteópata que le permitió poder succionar una vez que su mandíbula fue puesta nuevamente en su lugar. Num primeiro tempo, nós ficamos horrificadas pela ideia que essa intervenção cirúrgica tivesse sido feita sem anestesia. Ele havia urrado inconsolável durante as horas que seguiram a operação. Da mesma maneira, como ele nasceu em 2018, ele recebeu 2 vacinas no mesmo dia, aos 2 meses de idade. Era uma novidade de 2018. Aí também ele ficou inconsolável durante horas. Nós, num primeiro tempo, nos perguntamos se essa dupla vacina não era particularmente dolorosa. Entonces, en un primer tiempo estábamos horrorizados por la idea de esta intervención quirúrgica sin anestesia. Había gritado inconsolablemente durante horas después de la operación. Y de la misma manera, como nació en el 2018, recibió 2 vacunas el mismo día a los 2 meses. Ahí también el llanto era inconsolable durante horas. Nosotros nos preguntamos si esa vacuna doble no habría sido particularmente dolorosa.
Mas, no ano seguinte ao nascimento dele, nasceu uma das minhas netas, que também, por acaso, tinha um freio da língua muito grande e foi operado na mesma clínica sem anestesia. Mas em 2 minutos, a mãe conseguiu acalmá-la. Ela recebeu a mesma dupla vacina, que não desencadeou nela nenhuma crise convulsiva de choros como no Enrico. El año después de su nacimiento, nacía una de mis nietas, nos dice, que también tenía el mismo problema en la lengua y que la operaron en la misma clínica sin anestesia, en 2 minutos, y se calmó muy rápido. Y también le dieron las 2 vacunas que no despertó en ella ninguna crisis convulsiva de llantos como lo había sucedido con Enrico. Antes que vocês comecem a se perguntar se não há um problema nessa mãe que a torna incapaz de consolar o bebê dela, é preciso saber que quando o Enrico tinha 3 meses, a osteopata encostou o dedo sem querer no lugar onde havia sido operado o freio da língua, o que desencadeou nele urros que ela não conseguiu acalmar nem em 1 hora com ele. Ela nunca tinha visto isso em 20 anos de prática com bebês típicos. Antes de que ustedes se pregunten si era la mamá que tenía un problema porque era incapaz de consolar a su bebé, tenemos que saber que cuando tuvo 3 meses, la osteópata que tocó el lugar en el que había sido operado en la lengua este bebé, despertó unos gritos tremendos que no pudo calmar ni siquiera al cabo de 1 hora. Y Annick dice que nunca vio, en los 20 años de práctica que ella tiene, una situación así con bebés típicos. Então, nós devemos reconhecer aqui uma diferença nos fatores de predisposição. O neurobiologista Yves Burnout pensa que o fator genético de predisposição no autismo, é uma opinião dele, uma hipótese, não é? Seria um defeito de filtro. Essa ideia pode ser posta em relação com o que Freud propõe no texto dele que chama Projeto para uma Psicologia Científica. Com efeito, nesse texto tão importante para aqueles que cuidam de bebê, Freud salienta a importância dos filtros que permitem que uma grande quantidade de excitação que provém do mundo externo não venham invadir o aparelho neurônico que ele chama de FIPS ômega. Quando esse filtro, que ele às vezes também chama de peneira, é defeituoso, ele fala então dos efeitos destruidores que as grandes quantidades podem ter sobre o aparelho psíquico. E ele compara a situação à passagem de relâmpago. Entonces, tenemos que reconocer aquí una diferencia entre los factores de predisposición. Hay un neurobiologista, Yves Burnout, que hace la hipótesis, es una hipótesis que hay que confirmar, que el factor genético de predisposición en el autismo sería una falla de filtro. Esta idea la podemos poner en relación con lo que Freud plantea en el proyecto, y María Cristina nos dice que efectivamente en ese texto, que es tan importante para los que nos ocupamos de bebés, Freud subraya la importancia de los filtros que permiten que grandes cantidades de excitación que provienen del mundo externo no invadan el aparato neurónico Phi, Psi y Omega, como lo llama él en el texto. Cuando ese filtro es defectuoso, él habla entonces de que grandes cantidades de excitación pueden pueden ser muy dificultosas para el aparato psíquico, comparándolo a la situación de un relámpago, ¿no? Pueden ser destructoras del aparato psíquico como un relámpago. Uhum. Lembremos que a CIPA está muito aberta ao diálogo dos psicanalistas com as neurociências.
acaba de ser publicado no Brasil e vocês podem comprar no site do Instituto Langage meu novo livro que chama Clínica de Bebês, Litoral entre Psicanalistas, plural, e Neurociências, plural. Se eu me permito de falar aqui, é que este artigo completo sobre o Enrico, do trabalho transdisciplinar entre psicanalistas, sensório-motricidade e osteopatia, está inteiramente lá. Mas também nosso diálogo com os neurocientistas, por exemplo, com Yves Burnout, do qual eu acabo de falar. Para os brasileiros, eu acrescento que é um diálogo também com o professor Mercadante da Paulista de Medicina. A noção de litoral é muito querida do Jacques Lacan, que pensa que a gente pode dialogar entre diferentes campos, não se misturando, como as águas do rio Solimões, que correm ao lado do Rio Negro, cada uma guardando sua especificidade. Recordemos que la CIPA es muy abierta al diálogo de los psicoanalistas con las neurociencias, en plural. Acaba de aparecer en Brasil, y si quieren adquirirlo pueden hacerlo en el sitio web del Instituto Langage, l'Institut Langage, un libro de Marie-Christine Lasny que se llama Clínica de Bebés, límite, o sea, litoral, entre psicoanálisis, plural, y neurociencias, plural. Y Marie-Christine nos dice que si ella se permite hablar de este artículo acá con nosotros es porque es un artículo muy completo del trabajo transdisciplinario que hicieron con Enrico entre psicoanálisis, osteopatía, sensoriomotricidad, pero también en diálogo con neurocientíficos como Yves Burnout, que es el que nos acaba de mencionar hace un ratito. Para los brasileros, ella también agrega que la noción que fue muy querida por Jacques Lacan sobre litoral, porque él piensa que puede haber un diálogo entre diferentes campos sin mezclarse, ¿no? Como las aguas de Salimoes que van al lado del Río Negro, pero cada una guardando su especificidad. E su color. Y su color. Uhum. Na CIPA, nós somos psicanalistas de escolas diferentes. Por exemplo, eu sou membro da Associação Lacaniana Internacional e Nora, que está me traduzindo, é membro da IPA Argentina. Isso não nos impede de trabalhar juntas há decênios, muito pelo contrário. Esses diálogos respeituosos da especificidade do outro fazem parte integrante da CIPA e vocês podem ouvir isso no nosso congresso dos dias 18, 19 e 20 de novembro, que será integralmente bilíngue francês-português. Entonces, en la CIPA nosotros somos psicoanalistas de diferentes escuelas. Por ejemplo, dice Marie-Christine, yo soy miembro de la Asociación Lacaniana Internacional y Nora, que me está traduciendo, es miembro de la IPA Argentina, o sea, la Asociación Psicoanalítica Argentina. Esto no nos impide trabajar juntas desde hace muchos años, por el contrario, ¿no? Trabajamos hace muchos años juntas. Estos diálogos respetuosos de la especificidad del otro hacen parte integrante de la CIPA y ustedes pueden participar, si quieren, para estar, digamos, más al tanto de esto, en el Congreso del 18, 19 y 20 de noviembre, que será íntegramente bilingüe, francês-português. Voltemos ao Henrico. Eu encontro o Henrico, eu pessoalmente, quando ele tem 1 mês e meio. O pai imediatamente me diz que ele olha para as lâmpadas, mas não para as pessoas. Entonces, volvamos a Enrico. Lo vuelvo a ver cuando tiene 1 mes y medio. El padre me dice enseguida que mira todo el tiempo las luces, pero no a las personas. No vuelvo a verlo, lo veo por la primera vez, porque vio a la osteopata, pero a mí me vio con 1 mes y medio. Es la primera vez, entonces cuando Marie-Christine conoce a Enrico por primera vez, al mes y medio. Uhum.
A mãe me conta tudo o que viveram de tão difícil desde o nascimento e depois ela tenta entrar em contato com ele. Como ela o segura debaixo dos braços, na frente dela, eu penso que é muito difícil para um bebê frágil comunicar nessa posição. Entonces, la mamá me cuenta todo lo que vivieron después del nacimiento fue muy difícil y que ella intenta contactarse con él. Como ella lo tiene delante en sus brazos, pienso que debe ser difícil para un bebé tan frágil comunicar en esta posición. A mãe me diz, sim, ele olha o tempo todo a mamãe dele, ele adora isso, ele fala com a mamãe dele. Eu passo atrás da mãe para ver do que é que ela está me falando. Um bebezinho de olhos semifechados está colocado diante dela. Nada indica uma vontade de olhar quem quer que seja. Entonces la mamá le dice, sí, 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 me mira todo el tiempo, le encanta eso, y habla con su mamá, o sea, habla conmigo, ¿no? Dice la madre. Y Marie-Christine Lasnik pasa detrás porque quiere ver de qué se trata esta mirada, y lo que ella ve es un bebé chiquito, con los ojos semicerrados, y nada indica en este bebé una voluntad de mirar a alguien, digamos. Eu me dou conta que a mãe, essa senhora, nunca teve com o filho mais velho uma outra experiência. Ela não sabe o que quer dizer um bebê que olha. Claro, esta mamá nunca había tenido la experiencia, porque su primer hijo era autista, de un bebé que la esté mirando. Uhum. A mãe diz, mas você está com sono? E ela diz em espanhol, porque ela é latino-americana, oh, mi vida. Nesse momento, o bebê cruza o olhar da mãe um breve instante, o que provoca nele o que a Geneviève Ag chama desabamento tônico total. Ele, quase assim. Entonces la mamá le dice al bebé, ¿tenés sueño? Ah, mi vida, le habla en español porque es latinoamericana. Y entonces el bebé cruza la mirada de la mamá un breve instante y lo que provoca en él algo que Geneviève Ag llama una caída total, tónico total, ¿no? Como que se cae. Esse desabamento tônico pode ser pensado como efeito, isso é uma hipótese, hein, gente? Nós estamos hoje nas múltiplas hipóteses das causas que vêm confluir para um autismo. Uma hipótese que eu faria é que esse desabamento tônico é um efeito de um excesso de empatia emocional no Henrico diante das preocupações dos pais por ele, né? Mesmo quando os pais querem ocultar essas preocupações, utilizam uma voz engraçada, gostosa, elas são percebidas por ele e ele desabaria. Esse termo de excesso de empatia emocional foi proposto pelo cognitivista escocês Adam Smith para dar conta da razão pela qual os autistas se fecham, o que acaba tendo como consequência a perda de qualquer possibilidade de empatia cognitiva. Podemos pensar aqui também nas consequências de um defeito inato de filtro, tal qual o Bourneau, em neurobiologia, nos propunha, defeito de filtro que é bastante compreensível para nós se nos referimos ao projeto do texto de Freud. Entonces, esta caída tónica puede ser pensada, y es una hipótesis, es la que hace Marie-Christine Lasnik, como el efecto de un exceso de empatía emocional en Enrico, que hace que las preocupaciones de los padres, incluso cuando ellos quieren ocultarlas, ¿no? O sea, no demostrárselas al bebé, y utilizan una voz muy alegre, son percibidos por el bebé y como que se cae, ¿no? El término de exceso de empatía emocional fue propuesto por el cognitivista escocés Adam Smith para dar cuenta del aislamiento autista que lleva a una pérdida total de toda posibilidad de empatía cognitiva.
Podemos pensar acá también las consecuencias de una falla innata de filtro, como lo había propuesto Bourneau, el neurobiologista, el neurobiólogo, y comprensible si nos referimos al proyecto de Freud. Uhum. Eu não vou contar para vocês hoje de manhã todo o tratamento do Enrico, ele está, aliás, nesse livro que eu falei. Eu quero aqui apontar a multifatorialidade que teria podido levá-lo ao autismo. Entonces, no les voy a contar acá en detalle el tratamiento de Enrico, que está, Marie-Christine dice que está completo en este artículo que habló, que va a aparecer ahora, que apareció en el Instituto Lenguaje, sino que, ay, me perdí, perdón. Que isso é a multifactorialidade. Lo que quiere hacer es resaltar la multifactorialidad que hubiera podido llevar al autismo. Uhum. Então, na sessão seguinte, como eu me dou conta que a mãe não consegue captar o olhar do Enrico, eu vejo que ela fala com ele como se fala com um adulto. Eu me permito propor ela de utilizar o manhês. Eu nunca teria feito isso se eu não conhecesse esses pais há 10 anos. E se eu não tivesse segura da transferência muito positiva que eles têm em direção a mim. E ainda eu fiz isso de uma maneira muito teatral, que permitiu que eles rissem, gozassem da minha cara, dizendo que quando eu falava com o bebê, eu parecia uma tia velha que eles tinham feito vir da América Latina. A mãe me explica que ela sempre pensou que era preciso falar com os bebês com voz de adulto, como a gente fala com adulto, e que ela pensava isso antes do nascimento do filho mais velho. No entanto, 15 dias depois, ela mesma vai utilizar o manhês com o filho. E 2 meses mais tarde, ela vai me mostrar que ela achou no telefone uns filminhos de 10 anos atrás, de antes, né? E é o que a gente vê nos filminhos? Ela está falando com o bebê em manhês. É a ausência de resposta deste último que quebrou a possibilidade para essa mãe de continuar a falar em manhês. En la sesión siguiente me doy cuenta que la mamá no logra captar la mirada de Enrico. Le habla como se le habla a un adulto y entonces me permito proponerle utilizar el maternés. No lo hubiera hecho si no los conociera desde hace tanto tiempo, 10 años, y si yo no estuviera segura de la transferencia positiva que esos padres tenían conmigo. Y yo lo voy a hacer de una manera muy teatral, lo cual hace que los papás se burlen de mí y me digan que soy como una vieja tía que hicieron venir de América Latina. La mamá me explica que ella siempre pensó que había que hablarle a los bebés como si fueran adultos, incluso antes del nacimiento de su hijo mayor. Sin embargo, 15 días más tarde, ella va a utilizar el maternés con su hijo y 2 meses más tarde me va a mostrar en su teléfono un pequeño video que ella había encontrado de hacía más de 10 años y donde se la ve hablarle a su hijo mayor en maternés. Y en realidad fue la ausencia de respuesta de este niño, del hijo mayor, que había roto essa possibilidade en la madre. Então, aqui ainda nós vemos como as dificuldades do bebê vão conduzir a cascadas de problema, cataratas de problema, desorganizando o que se chama meio ambiente, né? Entonces acá vemos cómo las dificultades de los bebés pueden conducir a cascadas de problemas que desorganizan a todo el medio ambiente, ¿no? A todo el ambiente del bebé. Vamos falar agora de alguma coisa que acontece praticamente para todos os bebês que se tornam autistas. São as dores gastroesofágicas. Vamos a hablar ahora entonces de algo que le ocurre casi a todos los bebés que luego devienen autistas, que son los dolores gastroesofágicos. Desde a segunda sessão eu me dou conta que o Enrico, como o irmão quando ele era pequeno, sofre de refluxo. O tratamento vai ser posto, o pediatra vai concordar e pôr um tratamento
para esse bebê e, a partir de uma semana depois, há trocas entre o bebê e a mãe. Porém, um dia, quando ele está com 3 meses de idade, ele chega na sessão, eu vejo que ele está numa hiperextensão assim, ó, gente. E a mãe diz que ele recusa-se e põe numa outra posição. Entonces, en la segunda sesión, me doy cuenta que Enrico, como su hermano mayor, cuando era chiquito, sufre de reflujo. El tratamiento que le dio el pediatra permite los primeros bellos intercambios entre la mamá y su bebé, las primeras interacciones. Pero cuando tiene 3 meses, lo encuentro nuevamente en una enorme hiperextensión, para atrás, así como hizo recién ella, y la mamá dice que rechaza ponerse en otra posición. Nessa sessão, eu não consigo mais entrar em contato com ele. Mesmo se eu instalo ele muito bem, com uma almofada de aleitamento, e que eu endereço a ele a minha prosódia mais linda em manhês. Nós descobrimos que o pediatra tinha prescrito omeprazol por 1 mês, e fazia 1 semana que o bebê não tinha mais tratamento. En la misma sesión, yo tampoco consigo entrar en contacto con él, incluso instalándolo muy bien, con todo el cuerpito bien contenido, en lo que allá llaman un almohadón para amamantar, y dirigiéndole mi mejor prosodia en maternez. Descubrimos entonces que el pediatra que había prescrito omeprazol durante solamente 1 mes y que el bebé ya no estaba en tratamiento después de más de 1 semana. Na polifatorialidade das causas possíveis do autismo, a dor desempenha um papel importante e é frequentemente do lado gastroesofágico que ela se apresenta. Não somente o bebê não se torna mais disponível para as interações, mas a dor o leva a utilizar esquemas de extensão que não somente tornam a relação com o outro difícil, mas impedem que o bebê possa organizar seu corpo de maneira satisfatória. Entonces, en la polifactorialidad de las causas posibles de un autismo, el dolor juega un rol muy importante y a menudo es el problema del reflujo gastroesofágico que se presenta. No solamente el bebé no está más disponible para las interacciones, sino que el dolor lo lleva a utilizar esquemas de extensión que no solamente hacen que la relación al otro sea muy difícil, sino que además le impiden al bebé organizar su cuerpo de manera satisfactoria. É por isso que desde os 3 meses e meio de idade, ele foi confiado para uma 3ª sessão semanal hebdomadária com a Muriel Chauvet, psicomotricista de formação sensório-motora, para poder trabalhar os aspectos sensoriais e motores do seu desenvolvimento. Muriel Chauvet também é membro da CIPA. Então, é por isso que desde os 3 meses e meio tuvo una 3ª sesión, o sea, ya tenía con Claire Favreau, con Marie Christine. Não, Claire não. Claire é o irmão. Ele tinha com a Nick Beaulieu, comigo como analista, e agora a sensório-motricidade. Con Muriel Chauvet, que es psicomotricista, miembro de la CIPA, y que es sensorio-motor, trabaja mucho los aspectos sensorio-motores del desarrollo. Ela se encontrou diante de uma dupla tarefa. Este bebê em hiperextensão recusava enrolar a bacia. Ele não queria se enrolar, mas durinho, olha. E isso teria impedido ele de engatinhar. Como a maioria dos bebês que se tornaram em seguida autistas, ele teria saltado essa etapa e teria sido uma criança muito agitada, tentando suprir o defeito de organização corporal por deslocamentos incessantes, como o irmão dele, quando os encontramos com 18 meses de idade. Aliás, aos 6 meses, ele já sabia sentar sozinho, que é um absurdo de cedo, né? Ele recusava de ser posto de bruço ou de
na posição para engatinhar, porque a barriga dolorosa incitava ele sempre a procurar hiperextensão. Ele teria provavelmente andado com 10 meses de idade, como andou o irmão, não tendo jamais construído uma bacia capaz de dar a sensação de existência a ele de seus membros inferiores. É o trabalho muito lindo e paciente da Muriel, a psicomotricista, que permitiu a ele de engatinhar. Entonces, lo que encontró Muriel Chauvet, trabajando con él, es una doble tarea. Un bebé en hiperextensión que rechazaba de rolar, de dar vueltas. No, Julio el Bassin es que no quería que las pernitas volviesen así. La vacía y las pernitas no las puñan de arriba. No lograba poner sus piernitas arriba. Habría saltado esta etapa, ¿no? No, perdón. Lo cual le hubiera impedido gatear, ¿no? Caminar en 4 patas. Gatear. Como la mayoría de los bebés que se vuelven autistas, habría saltado esta etapa y habría sido un niño muy agitado tratando de suplantar ese defecto de organización corporal por desplazamientos incesantes como su hermano mayor cuando nosotros lo conocimos a los 18 meses. Por otro lado, a los 6 meses, quería sentarse solo y rechazaba ponerse a 4 patas porque tenía el abdomen, la panza muy dolorosa y entonces lo incitaba a buscar siempre posiciones en hiperextensión. Hubiera probablemente caminado a los 10 meses como su hermano mayor, no habiendo construido una cadera capaz de darle la sensación de la existencia de sus miembros inferiores. Es el trabajo, el hermoso y paciente trabajo de Muriel Chauvet, la psicometricista, que le permitió ponerse en 4 patas y gatear. Por outro lado, a esfera oral era tão dolorosa, por causa da experiência dele, que a alimentação sólida teria sido um pesadelo, como isso ocorre tão frequentemente nas crianças autistas. Ela fez um maravilhoso trabalho de dessensibilização da esfera oral. Por otro lado, la esfera oral era tan dolorosa para él por todas las experiencias que había tenido con la lengua y con la mandíbula, que la alimentación sólida hubiera sido una pesadilla, como pasa muy seguido con los chicos autistas. Y ella hizo un maravilloso trabajo de desensibilización de toda la esfera oral. Nós vamos falar daqui um pouco mais longe das irritabilidades também, que existem praticamente em todos os bebês que se tornam mais tarde autistas, o que torna a vida deles tão difícil. Entonces vamos a hablar más luego de el trabajo para luchar contra las irritabilidades que existen prácticamente en todos los bebés que se vuelven más tarde autistas y que les hace la vida muy difícil, ¿no? Irritabilidad. Então, eu vou descrever aqui, vai ser a única sessão que eu vou descrever um pouco mais em extenso. É uma sessão que ocorre depois das férias de finados, ele tem 10 meses. Eu devo confessar que eu estava bastante contente com o desenvolvimento dele. Entonces, María Cristina nos va a contar un poquito más en detalle una sesión, que es la sesión después de las vacaciones que allá se llaman de la Toussaint, que son en noviembre, el 1 de noviembre hay una semana de vacaciones, y ella dice que hasta ese momento estaba muy contenta con los logros en el desarrollo de Enrico. Pela primeira vez, o Henrico chega dormindo, e ele só vai acordar 40 minutos depois, como se ele tivesse sentido que era preciso que a mãe dele pudesse falar do seu esgotamento e das suas preocupações. Ela pensa que ele recaiu. Entonces, por primera vez, Enrico llega dormido y solo se va a despertar 40 minutos después, como si hubiera sentido que su mamá necesitaba hablar de su agotamiento y de sus preocupaciones. Ella pensaba que Enrico había recaído.
Eu preciso acrescentar, Nora, isso não está escrito, que todas as sessões são filmadas, então as frases são as que estão no filme, são as frases da mãe. Claro, todas las sesiones son filmadas, entonces todo lo que transcribe María Cristina es exacto lo que dice la mamá. Fue transcripción de lo que ella dijo. Com efeito, uma grande parte da sessão vai ser ocupada pela descrição dos problemas que esgotam a mãe. Ela conta que eles viajaram da França para o sul da Espanha para encontrar uma parte da família. Eles tinham dormido uma noite em Madrid, num hotel, dia seguinte fizeram 5 horas de carro, chegaram lá onde mora a irmã da mãe, na beira do mar. A mãe estava muito feliz e quis que o bebê aproveitasse a praia para pôr os pezinhos na praia, mas as coisas se passaram muito mal. Entonces, una gran parte de la sesión fue ocupada por la descripción de los problemas que agotan a la mamá. Ella cuenta que viajaron al sur de España para encontrarse con parte de su familia y que durmieron una noche en Madrid, en un hotel, luego al día siguiente habían hecho 5 horas de auto para llegar hasta donde vive su hermana, al borde del mar. Ella estaba muy contenta de que Enrico pueda aprovechar y pasarla bien en la playa, pero las cosas no sucedieron así, no se pasaron bien, digamos. A mãe diz, ele chorou, ele gritou como se fosse o fim do mundo logo que eu pus os pezinhos dele na areia. Entonces la mamá dice, lloró, gritó como si fuera el fin del mundo cuando le puse los pies sobre la arena. Eu a reasseguro, falo que os fatores de irritabilidade que estão sempre presentes nesses bebês passam com a continuação do trabalho sensório-motor. Yo la reaseguro que en los factores de irritabilidad que están siempre presentes en los bebés, pero que pasan van a pasar con el trabajo sensorio-motor que está haciendo Enrico con Madame Chauvet. A mãe continua, mas ele dava gritos, ela imita ele. Ele gritava muito forte. Entonces, eu digo, por que você está com? Muy fuerte. Imita los gritos, ¿no? Não, mais agudos. É muito importante el agudo. Gritos muy agudos. Eu digo a ela, o que a senhora conta e que a senhora está imitando muito bem, a senhora está falando de um tônus pneumático. Você está falando de um grito que supõe que ele está bloqueado aqui no nível do peito. Entonces, yo le digo, lo que usted me cuenta y lo que usted imita muy bien me está hablando del tono neumático. Usted describe un grito que supone que acá en el pecho hay un bloqueo.